Olá pessoal, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Leonardo Meyer e eu quero, no nosso vídeo de hoje, deixar como início uma pergunta. Qual a importância da tua família para você? O que você estaria disposto a fazer para resolver ou salvar a tua família? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você ficar com a gente aí até o final, tenho certeza que você vai ser muito edificado. Muito bem, então vamos falar sobre família, né? Tema muito importante. E tanto mais importante se torna quando nós lembramos que família é uma ideia de Deus. Foi Deus quem criou, foi Deus quem idealizou a família e idealizou para ser um lugar de bênção, um lugar de aceitação, um lugar de reconhecimento, um lugar de amadurecimento. Quando nós vemos a família segundo a perspectiva de Deus, nós percebemos que a família deve ser um lugar muito abençoado. E é por causa disso mesmo que o inimigo se preocupa tanto em destruí-la. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir, e ele procura fazer isso atingindo os lares, as famílias. A família é a base da sociedade, a família é a base da igreja. Então uma igreja é forte quando as famílias são fortes. Uma sociedade é forte quando as famílias são fortes. Então nós queremos hoje avaliar algumas dessas investidas de Satanás, e para isso nós vamos usar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Uma parábola que está registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32, que é a parábola do filho pródigo. Depois você abre a Bíblia e acompanha, lê lá para você ter uma percepção melhor de tudo isso. Nós temos a história lá de uma família, 3 personagens são mencionados: o pai, o filho pródigo, que é aquele que saiu de casa, e o filho mais velho, que é aquele que permaneceu em casa. Essas 3 pessoas passam para nós informações importantes que podem ser usadas como exemplos daquilo que o inimigo faz para tentar destruir a nossa família. Vamos usar primeiro o filho pródigo. A primeira coisa que nós notamos na sua atitude é a desvalorização da família. Desvalorização daquilo que é importante. Quer dizer, aquilo que ele amava agora não ama mais. Aquilo que ele considerava importante ele não considera mais. Alguma coisa aconteceu no exercício da sua relação familiar que fez com que ele fosse perdendo o amor pela sua família. Nós não sabemos qual foi exatamente esse fator, mas o fato é que isso não aconteceu de uma hora para outra. Aquilo foi acontecendo aos poucos até chegar ao momento em que o pai se tornou descartável, o irmão se tornou descartável, a família, a casa se tornou descartável. Chegou um momento que aquilo que ele amava, antes ele não amava mais agora. Aquilo que era importante para ele não é mais importante agora. E nós vemos aqui, queridos, uma primeira lição para nós, né? Quando nós começamos a sofrer essa investida do inimigo, que começa a colocar na nossa mente ou no nosso coração um sentimento de que nossa família não é tudo aquilo que a gente pensava, que ela não é importante, que ela não é fundamental para a nossa vida. Quando isso começa a acontecer, nós estamos começando a cair no mesmo erro que aquele filho pródigo caiu. A segunda coisa que nós notamos na atitude dele pode ser resumida da seguinte frase: quando a vontade de ir embora se torna maior do que a vontade de ficar em casa. Quantas vezes acontece isso conosco? Quantas vezes nós vemos a pessoa começar a ficar tão aborrecida com a sua casa, com seus familiares, que começa a nascer no seu coração o desejo de abandonar o lar. Quantas vezes nós vemos aí maridos abandonando a família, esposas, filhos abandonando a sua casa, relacionamentos sendo destruídos por causa da desvalorização da importância de cada um e porque esse desejo brotou no coração. Mas como que isso nasce no nosso coração? A Bíblia diz assim, olha, que nós temos que, acima de qualquer coisa, guardar, proteger o nosso coração. Aquele rapaz, ele foi traído pelo seu coração. Ele permitiu que o inimigo colocasse no seu coração um sentimento de desvalorização. Esse sentimento fez com que ele começasse a pensar na possibilidade de buscar longe de casa a oportunidade de ser feliz. Note, ele tinha tudo ali. Ele tinha proteção, ele tinha conforto, ele tinha segurança, perdão, alegria, amigos. Ele tinha tudo isso. Mas aquele sentimento que entrou no seu coração fez com que tudo isso ficasse ofuscado pelo desejo, pela vontade de sair dali.
Isso pode acontecer com qualquer um de nós. De repente a gente fica tão preocupado às vezes com alguma coisa, né? E isso começa a criar um tamanho tão grande no nosso coração que nós começamos a perder o prazer de estar junto com a família. Quantas coisas tiram a nossa comunhão entre os membros da nossa família nos dias de hoje? A televisão, o celular, tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar aqui, mas é importante destacar que quando esse sentimento começa a entrar no nosso coração, nós vamos reconhecer que isso é uma cilada de Satanás. O terceiro ponto que eu quero destacar dessa história é quando a pessoa começa a ver naquele que está ao seu lado a razão da sua infelicidade. Dá para entender mais ou menos isso quando a gente pensa na atitude do filho pródigo que chegou para o seu pai e pediu que ele antecipasse a sua herança. Ora, quando é que os filhos têm direito à herança? Após a morte dos pais. Então, de alguma maneira, ele estava dizendo, eu queria que você morresse. Se você estivesse morto, eu podia tomar posse dos meus bens e viver a vida do jeito que eu gostaria de viver. E esse sentimento que entrou no seu coração fez com que ele pedisse antecipadamente essa herança. Em outras palavras, ele viu no seu pai uma barreira para a sua felicidade. Nós não sabemos exatamente a história dessa família nos seus mínimos detalhes. Pode ser também que o relacionamento com seu irmão estivesse envolvido nessa história. Talvez esse relacionamento também tivesse dificultado a permanência daquele jovem. Mas quando nós passamos a ver no nosso ente querido, naquele que está ao nosso lado, como um motivo da nossa infelicidade, nós corremos o risco de começar a desejar ir embora também. Começar a desejar destruir o relacionamento familiar. Em quarto lugar, nós vamos usar agora o filho mais velho como exemplo. Qual o exemplo que ele nos dá? Quando a alegria do outro, quando a felicidade do outro nos incomoda. No retorno desse filho pródigo ao lar, o pai se alegrou, fez uma festa, convidou os amigos, e isso fez com que todos se alegrassem, mas aquele filho que havia permanecido em casa se sentiu incomodado. Talvez a inveja, talvez a amargura, algum sentimento mau entrou em seu coração, a falta de perdão. E quando seu pai foi falar com ele, procurou fazê-lo entender que ele tinha tudo à sua disposição. Ele não precisava se preocupar por causa de um novilho que ele estava matando para o filho que havia chegado. Ele tinha o rebanho todo. E às vezes, queridos, é isso também que a gente faz. A gente começa a se prender demais num detalhe, numa coisa pequena e sem importância. E faz disso um campo de batalha tão grande que a gente perde a visão de todas as coisas boas que a nossa família tem, todas as coisas boas que nós já vivemos, todas as experiências gostosas, todo o aprendizado, todo o crescimento, todo o amadurecimento que a nossa família nos proporcionou. Não se prenda em detalhes pequenos e que esses detalhes venham tirar de você a visão do todo. Veja a sua família como um canal de bênçãos para você. E concluindo a nossa mensagem, nós vemos na figura do pai um outro exemplo. Quando o filho mais velho se portou de uma maneira tão assim ilógica e irracional com o seu irmão mais novo. Quando o irmão mais novo não conseguiu contemplar na sua família algo que permitisse ou que fizesse desejar ficar ali, aquele pai, ele tomou a decisão de ele ser o canal de bênção daquela casa. Porque ele permaneceu firme, ele lutou pela sua família, ele aguardava o retorno do filho que saiu, ao mesmo tempo ele continuou amando o filho que ficou, mesmo que não houvesse entendimento desse filho mais velho sobre tudo que tinha acontecido, mas o pai o amava, o pai continuou ajudando. Então ele tomou a decisão de ser um instrumento de transformação ou de preservação do lar. Nós podemos tomar essa posição também, de sermos aquele que vai ser o canal de bênção, de sermos aquele que vai ser o instrumento de restauração da família. Às vezes as pessoas do nosso lar, do nosso convívio, eles entram em conflitos. Isso é até natural que aconteça eventualmente, mas nós não podemos permitir que isso venha trazer a desagregação do lar, a destruição da família, a destruição desses vínculos, desta grande bênção de Deus que é a nossa família. Que essa lição trazida através desta família, que passou por essa situação tão triste, mas pôde contemplar ao final a restauração do lar,
seja também a nossa história. Eu não sei qual é a tua experiência com a tua família. Pode ser que você se identifique com alguns pontos daquilo que nós mencionamos, ou talvez a história toda seja reflexo daquilo que você tenha vivido. Ou talvez você conheça alguém que viva uma situação familiar toda desestruturada e não tenha mais prazer em estar na comunhão dos seus parentes. Então a proposta qualquer, seja você o canal de bênção, tome a decisão. Se você foi o que saiu, volte de novo para casa. Não é? Diz a palavra que o filho começou a raciocinar e falou, por que eu fui me meter nessa? Na casa do meu pai eu estava tão bem. E quando ele se confrontou com a realidade que ele vivia, ele percebeu que ele tinha cometido um erro. Se você está fora do seu lar, volte, vá buscar a sua família, restaure a sua aliança com os seus familiares. Se você é aquele irmão que ficou, não veja com maus olhos o que saiu, mas ame-o. Quando ele voltar, faça festa sim, alegre-se. Porque, como disse o Senhor acerca das ovelhas, é a ovelha que se perdeu e que agora foi encontrada novamente. Ou se você não é nenhum nem outro, seja como o pai, aquele que permaneceu firme na sua posição e continuou lutando pela estruturação e pela manutenção da sua casa e da sua família. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você e que você, refletindo sobre ele, possa tomar decisões a respeito da sua vida familiar. Que Deus possa te abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós falamos sobre família e eu espero que esse vídeo tenha trazido respostas para perguntas ou inquietações que existam no seu coração. Se você curtiu esse vídeo, então olha, se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho e também divulgue esse vídeo com outras pessoas. E se ficou alguma dúvida ou você quer fazer algum comentário a respeito, é só você nos mandar a sua pergunta, o seu comentário, e será um prazer para nós compartilhar sobre esse assunto com você particularmente. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.